Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje é o nosso episódio número 200. Estamos aqui comemorando, né, um episódio especial de Natal. Você que está aí assistindo no primeiro momento, está assistindo no ho, 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 naquele momento pós presença da família, da reunião de família e afins, e sentado aqui no Lean Podcast para você poder aprofundar o seu autoconhecimento juntamente conosco. Por isso que estamos trajados assim. Mas quem tá vendo no futuro também pode ficar aí, que fica à vontade, né? Tem a galera que vê depois. Exatamente. E no nosso episódio 100, nós tivemos a honra de receber aqui uma pessoa ilustre, uma das pessoas mais aprofundadas no tema do autoconhecimento no Brasil. Então, para o episódio 200, nós pensamos, poxa vida, acho que a gente poderia ter a honra de recebê-la novamente. Então, muito obrigado pela sua presença, Monja Cohen. Muito bom estar aqui com vocês, ainda mais numa noite, numa época tão especial como o Natal. Namastê. Namastê. Boa. Com certeza. Vamos lá, vamos botar uma máscara de mergulho, né? Vamos lá, vamos colocar a máscara de mergulho para a gente conseguir aprofundar aí o nosso autoconhecimento. Monja, no budismo existe uma jornada da iluminação. Aí tem alguns termos que antecedem o famoso Nirvana, que seria o Satori e o Kensho. Você poderia nos descrever qual a importância dessas etapas previamente ao momento da iluminação? Eu acho que são todas simultâneas. A gente sempre pensa que isso vem primeiro e aquilo depois, mas tem que acontecer simultaneamente. O Satori é o despertar. E o Kensho, olhar na sua própria natureza, é o dispensar. Quando você desperta, quando você conhece a si mesmo. Não é o autoconhecimento que a gente está falando? Então é isso. Sempre volta, conhece-te a ti mesmo. Estamos lá em Delfos, e estamos em Buda, e estamos hoje aqui no século que nós estamos agora, que eu nem lembro qual é. 21. É porque a gente fica passeando por tantos séculos por aí, não é? Que a gente fala, e agora? Que século estamos, né? 21, ainda. Século 21 ainda, 2026, muito bem, vai estar chegando, ainda não chegamos lá. E esse é o despertar da consciência humana, que é o autoconhecimento. E é perceber que você não está separado de nada e de ninguém. Então, qual é a sua essência verdadeira? Qual é o seu eu verdadeiro, que o pessoal vai chamar de Kensho? E o que significa Nirvana? Nirvana é uma palavra que quer dizer extinguir as oscilações da mente. A palavra Nirvana, ou Nibbana, significa como uma vela que estivesse voando ao vento e que viesse um vento muito forte, ela apagasse. Não é a morte, mas para-se as oscilações da mente. E quando a gente fala do yoga, tem o Patanjali, que foi o sistematizador do yoga, e ele dizia que o yoga é a cessação das oscilações da mente. Então não é que a mente para, porque pessoas acham que tem que parar a mente, é uma confusão que se faz. A mente é incessante e luminosa, ela não vai parar nunca, só quando você morre. Enquanto está vivo, a mente está funcionando. E se ela está funcionando, você pode perceber como é que ela funciona. E ter esse conhecimento de como minha mente funciona. Ele funciona não separado do meu corpo. O meu corpo e mente são uma unidade, não são duas coisas separadas. E o meu corpo, mente como unidade são a vida da Terra. Eu não sou parte do todo, cada um de nós é o todo manifesto. Isso é uma coisa que eu insisto muito em falar e as pessoas não entendem, confundem. Eu sou a parte do todo. Não, você não é parte do todo. Porque se o todo não estiver nessa harmonia que está agora, nenhum de nós estaria aqui agora. Se um dos cometas, planetas, sair da sua órbita, nós desaparecemos. Não é? Se alguma forma de vida desaparece do planeta, pode a nossa também desaparecer. Se os vulcões continuarem muita erupção e todos tiverem erupção simultânea, muita gente vai desaparecer. Então a gente tem que perceber que nós estamos interligados a tudo e a todos. Isso é o Nirvana, isso é o Kensho, isso é o Satori. Porque você sai da ideia de um eu separado individual. Eu, com uma tesourinha, estou aqui, o mundo está lá. Eu tenho que ter um conhecimento de mim. Mas ao ter o conhecimento de si, você percebe que conhecer a si é conhecer a vida. Nas suas múltiplas faces. E reconhecer que todas são faces da vida. E que todos nós, humanos, somos semelhantes, mas não iguais.
O nirvana, na verdade, é um estado de tranquilidade. A gente vai falar de 4 nobres verdades que Buda, quando ele teve sua experiência mística, quando ele acessou o seu eu verdadeiro, quando ele teve o despertar, quando ele teve o Kensho, quando ele teve Satori, ele ficou uma semana em meditação, que a gente faz todos os anos de 1 a 8 de dezembro. Sim. Já fizemos. Então, de 1 a 8 de dezembro, ficamos uma semana em meditação. O que acontece nessa semana? Veja, ele já tinha experiência meditativa do yoga, mas ele se pôs, eu não me levanto enquanto não encontrar a resposta. Ele saiu do castelo, saiu do ar-condicionado, da poltrona confortável, dos alimentos, dos escravos, da esposa, do filhinho. Ele largou tudo que é difícil de largar, porque ele tinha uma questão existencial muito grande. Tem sentido a vida? Tem propósito a vida? Quem sou eu? E ele então vai fazer meditação. Ele vai estar com um grupo de yogis, vai fazer jejuns, abstinências, até que ele chega à conclusão que não era bem isto, né? Não era negar todas as necessidades fisiológicas e psicológicas e nem querer só ter conforto e prazer. Então ele vai dizer, o caminho é o caminho do meio. Ele se senta em zazen, que é sentar-se em meditação. A gente tem uns personagens aqui, cadê que bonitinho? Olha, tem um Buda sentadinho aqui, está sentado em meditação. As perninhas cruzadas, a mãozinha assim. Em equilíbrio. De equilíbrio. E nesse processo, começa a vir todas as tentações que podem vir para nós humanos. Quando nós queremos o autoconhecimento, quando nós queremos acessar o Uno, tudo que é dual, que divide, que separa, vem nos perturbar, mas vem nos testar. Não é um obstáculo, é teste. Você está pronto para isso? Você vai entrar num lugar sagrado, você está pronto para entrar aí? Você não vai fazer bobagem aqui dentro? Se você vai entrar na essência da sua mente e você não está preparado, tem pessoas que ficam perturbados no sentido, eu quero ter poder. Eu começo a perceber que eu posso ler a mente dos outros. Para que ler a mente do outro? Se você consegue ler a sua, você consegue ouvir a sua própria mente e conhecer a si antes de querer ter poderes. E tem pessoas que caem nessas, são armadilhas do caminho, né? Então a gente vai ter o jovem sentado lá em meditação e vai aparecer o quê? Saudades da casa, do filhinho, da esposa, da comida gostosa, dos escravos abanando, imagine, na Índia, 50 graus, na sombra, né? Com insetos e tudo, e ele diz, eu não saio enquanto não encontrar a resposta. Ele era um homem heterossexual, jovem, então vão aparecer mulheres lindas, tentações sexuais, não só sensuais dos sentidos de prazer, de comida, de alimento, de afeto, mas também de sexo, que é uma energia muito forte em nós humanos. E ele também diz, eu não saio enquanto não encontrar a resposta. E aí dizem que os diabos, o diabo é aquilo que divide, que separa, que é dual, começa a jogar coisas perversas sobre ele, mas nada chega até ele, como se tivesse uma redoma que o protegesse, que é a determinação. Então, se os nossos ouvintes e participantes deste programa do Lean Podcast estão aqui, você tem que ter determinação. Não é, vou dar uma entradinha, vou dar uma espiadinha e saio, não tem espiadinha não. Ou você entra e você se entrega, senão você não vai conhecer a si nunca. E é mais ou menos isso, ele está determinado, nada vai tirar do meu propósito, eu fiquei no propósito, eu vou sentar aqui, vou entender que história é essa de vida e morte, vou entender qual é o propósito da vida e não saio enquanto não encontrar, por mais obstáculos que venham, cada obstáculo se torna um portal. E o último deles, depois de todas essas tentações, que ele não cai em nenhuma delas, vem o rei dos demônios, que se chama Mara na Índia. Mara, e Mara chega para ele e diz assim, você é mais do que todos os outros. Você é o Buda dos Budas, você chegou no nível superior que ninguém ainda alcançou. E ele, que não é tolo, que já está nessa jornada há muitos anos, que já passou por muitas experiências, põe a mãozinha na terra e diz, a terra é minha testemunha. A terra que significa o quê? Humus, humanidade, ser humano, humildade. E tem nós estamos falando um pouco de cristianismo neste dia, né? Sim. Que vai falar, nós somos pó e ao pó voltaremos. É um texto sagrado dos cristãos. E é a mesma coisa. Nós somos pó, somos poeira. Está se achando o quê? Achando que você é melhor que os outros, pior que os outros, igual aos outros? Não, mas somos poeirinha. Poeirinha cósmica, né? E aí o que seria esse diabo, essa tentação, desaparece. E ele vê a estrela da manhã. E ao ver a estrela da manhã, ele diz, eu, a grande terra e todos os seres, todos juntos, nos tornamos o caminho. Veja bem, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perfeito. O que Buda diz? Nós todos somos. Não tem mais um eu separado. A percepção do despertar, que é muito semelhante de Jesus.
Sim. que acolhe todos, sem exceção, que não teme coisa alguma, é exatamente isso que ele acessa, esse mesmo nível de consciência, né? Uhum. Somos um só corpo com tudo que existe e todos nós, juntos, temos a experiência do despertar. Só que muita gente não percebe. Por isso que precisa ter a procura. O que é Satori? E por isso que é bom que vocês começaram por aí. O que é Satori? O que é Kensho? O que é Nirvana? O que é conhecer a si mesmo? O que é o despertar da mente? Se nós não perguntamos e não procuramos, não vamos encontrar nunca. Exato. Porque você pode passar, perceber, mas sem perceber. Sem ter consciência da experiência. E o que a gente procura fazer no Zen Budismo é que as pessoas tenham consciência da experiência do despertar. Por isso que vai falar, alguns vão falar de Satori, que é alcançar a mente suprema, o Kensho é alcançar o seu eu verdadeiro, e o Nirvana, que é um estado de tranquilidade, que é como essa vela que apagou, né? As dúvidas se foram, os medos, as aflições se foram, estou aqui presente no presente. Não é isso? Nossa, que maravilhoso. Então, mas o Satori, ele seria um momento que acontece meio que despretensiosamente? Assim, às vezes eu posso estar tomando banho ou levar um susto, ou acontecer uma perda forte na minha vida e de repente eu conseguir ter um vislumbre de Tem uma história interessante. de uma iluminação? Tem uma história interessante você falando. Primeiro você tem que ter a procura. Tá. Você tem que estar procurando. Tem que estar procurando. Senão você vai levar um susto e falar, que legal, né? A água está caindo. Teve uma história interessante de uns monges que eram muito levados, né? A gente fala, não é porque é monge que é tudo santo, né? Então, essa molecada morava junto, estavam praticando juntos. E tinha um que eles achavam que era meio bobo, sabe? E aí esse carinha chega para eles e diz assim, escuta, qual é o 4º nível de meditação? Que seria esse nível do Satori, do Nirvana, do Kensho? E eles disseram o seguinte, senta naquele cantinho ali da parede, fica bem quietinho ali que você vai acessar o 1º nível. E ele, com confiança absoluta nos seus colegas, sentou. Eles jogaram uma bola, ele levou um susto. Eles falaram, esse é o 1º nível. E o 2º? Não, senta naquele outro canto. E de novo ele foi lá, sentou no outro canto, deram outro susto nele. E falou assim, nossa, esse é o 2º nível. Aí, de novo, fizeram a mesma coisa, o 3º nível, até que fizeram no 4º nível. O que eles não esperavam é que ele chegou no 4º nível de meditação, que os outros não tinham chegado ainda. Achando que estava fazendo pouco dele galhofa, né? Sim. Brincando com ele. Uma piada. Ele é um bobo, né? Vão fazer ele de bobo, ele vai achar que chegou. Só que ele chegou, porque ele acreditou. Então, tem outro aspecto que a gente vai falar, que é de fé e confiança. Eu quero... E o que você me disser que eu devo fazer para fazer, eu faço. E se eu fizer de todo o coração, eu acesso. Essa história para nós é muito interessante, né? Porque ele queria acessar esse 4º nível de meditação, que é o nível superior, que é o nível da consciência cósmica, né? E os outros dias, se você fizer isso, acontece, e ele se dedicou ele não duvidou, e por isso acessou. Então a gente fala, para acessar também tem que querer acessar e acreditar que existe um caminho que leva você até lá. E o que precisa fazer primeiro? Acreditar ou... Praticar. Acreditar na prática que estão sugerindo a você fazer. Se você vai duvidar do seu professor, se você vai duvidar das práticas e dos ensinamentos, como é que você vai chegar lá? A dúvida é boa porque nos faz procurar mais, mas uma dúvida que impede você de se entregar ao processo não vai ajudar, porque você vai ficar, será que vai dar certo? Não vai dar, não acredito, isso não existe, que natureza verdadeira é essa? E o meu professor nos Estados Unidos, Maizumi Hiroshi, ele era muito interessante porque ele dizia, encontrar o seu eu verdadeiro. Ele dizia assim, mas cadê o eu falso? Verdade. Que eu falso é esse que você precisa largar? Não tem um eu falso. Esse que você está chamando não é o meu eu verdadeiro, é o eu verdadeiro. Só que ele tem várias facetas e vários níveis de percepção. Eu posso perceber só a superficialidade da minha pele, mas eu não posso esquecer que a minha caveirinha está aqui embaixo, que eu tenho ossos aqui, que tem vários tubinhos carregando coisas diferentes que fazem o meu corpo funcionar e a minha mente funcionar. Só que eu não fico vendo isso o tempo todo. Eu tenho essa cobertinha de pele que parece que dá uma certa forma para tudo isso que está acontecendo em nós e que é extraordinário, né? Não é ordinário, não é comum e ao mesmo tempo é mais simples.
E é o comum de todos nós humanos. Mas se não tem a pergunta, se não tem a proposta, se não tem a vontade, e para isso vocês fazem esse programa, né? Vão provocar, gente. Autoconhecimento é vida com plenitude, é presença pura, é prazer na existência. É preciso ir atrás disso, sim. Nós todos podemos nos conhecer com grande intimidade. Mas eu não sabia que era assim, você é tudo. E ao mesmo tempo, todas as possibilidades estão em cada um de nós, mas nós podemos fazer escolhas. E aí é a diferença, eu escolho que caminho eu quero ir. Porque é sempre dual, né? Essa escolha a gente pode escolher ir para o caminho do bem ou para o caminho da ignorância, vamos dizer, não querendo nem dizer do mal, assim. A gente pode fazer a escolha de ter essa procura e de se entregar a um projeto que pode ser em qualquer tradição espiritual, todas elas têm a mesma proposta. Como fazer com que as pessoas despertem e vivam de forma ética. Todas? Todas. Não é uma moral só de um grupo social ou de um momento, mas o ética é no sentido de como fazer o bem para o maior número de seres. O que eu faço, o que eu produzo na minha vida está beneficiando outros seres? Não é beneficiando a mim como alguma coisa separada, porque eu só vou ter benefício se os outros se beneficiarem. E na hora que eu percebo que eu e o outro somos semelhantes, não iguais, eu vou procurar meios de fazer com que os outros também despertem. E o meu despertar vai depender também do despertar das outras pessoas. Aquele professor de história de Israel, Harari, num dos livros dele, ele pratica a meditação Vipassana, que é uma meditação do sul da Ásia, e ele insiste muito nisso, que a grande mudança sociopolítica e econômica do mundo vai depender dos processos meditativos que levam as pessoas ao Kensho, ao Satori, ao Nirvana, ao despertar, e que isto fará que nós, como humanidade, não como indivíduos, mas como humanidade, vamos cuidar melhor da nossa casa comum, do nosso planeta. Vamos cuidar melhor uns dos outros, vamos nos respeitar mais, porque vamos perceber a semelhança e o cuidado amoroso, compassivo, que vem junto com a sabedoria. Então, despertar para o autoconhecimento é despertar para a sabedoria, despertar para a sabedoria é despertar para a compaixão, porque está tudo interligado. Então é de novo o individual tendo impacto no coletivo. Isso, e como o coletivo tem no individual. Mas a gente fazer essas escolhas, né? Eu viver numa área muito turbulenta, em que as pessoas todas são muito violentas e agressivas, e eu posso fazer o voto da não agressividade e da gentileza. Eu vou me achar um estranho no ninho, mas eu não desisto, porque eu acho que isso funciona. Né? Alguém vem e ofende você, você diz, eu não vou brigar, está me provocando uma briga para uma luta, eu não vou. Eu vou até entender por que você está mal-humorado, né? Mas não vou fazer pouco, mas também não vou entrar no jogo da violência. É uma escolha. E por que no Kensho chama ver a natureza verdadeira? Pois então. Por que a gente vê essa realmente? Qual que é a diferença entre ver a superficialidade daquilo que são os personagens que nós criamos para sobreviver, e criamos todos nós desde bebezinho? Como é que a gente sobrevive às mãos dos pais e da mãe na nossa cara, né? Sim. Os sorrisos ou os tapas que a gente levou, as broncas, né? Então a gente vai criando personagens, mas o que está antes de tudo isso? Cadê o ator principal? Nós podemos representar vários papéis na vida, né? Filho, irmão, pai, primo, amigo, mas temos um ator principal aqui. E às vezes a gente não percebe quem é esse ser principal, qual é esse eixo de equilíbrio, o que está movendo e nos fazendo falar de uma forma com uma pessoa e de outra forma com outra. Seria o meu eu superior? É o meu eu, que a gente fala o eu verdadeiro, a essência do ser, a essência do ser humano. Por que é tão difícil acessar esse eu verdadeiro? Por que a gente está sempre tão perdido nos pensamentos? Não é difícil, a gente é muito provocado, né? A gente não está só perdido em pensamento, não. A gente está sendo provocado pela tecnologia, pela mídia, pela publicidade, a propaganda, que eu acho que são muito importantes, mas se a gente não tomar cuidado, a gente se perde. É que nem você entrar num
num shopping center, que você vai comprar um par de sapatos. E de repente você até esquece que você vai comprar um par de sapatos, porque havia tantas provocações no caminho que você comprou uma camiseta, lembrou de dar um presente para sua mãe, entende, com uma coisa para casa, e quando você sai do shopping, fala assim, puxa, eu ia comprar um par de tênis e de sapato e não comprei. Porque havia essas provocações, quer dizer, eu saí do meu eixo de equilíbrio. Então o mundo tem muitas provocações e a gente pode se iludir de achar que essas são as coisas principais e isso é aquilo que eu devo dar atenção. Quando eu não dou atenção, qual é o meu propósito, para que eu vim aqui e o que eu posso fazer com essa existência? Será que eu posso usar a minha vida humana para beneficiar o maior número de seres? Ou será que eu vou só querer ter vantagens pessoais? Entendi. As minhas vantagens pessoais só vão acontecer se realmente eu usar a minha energia vital para beneficiar a vida como um todo. E na hora que eu estou beneficiando a vida como um todo, eu já não sou eu, Sim. porque eu sou a vida. É esse lugar que a gente tem que chegar, que não tem um eu separado. Mas tem um eu separado que me leva... Se eu não tivesse eu separado, essa noção de um self separado, eu não vou nem procurar por essa sabedoria. Mas quando eu chego lá, eu percebo que aquilo que eu chamava eu sou assim, é o não eu, porque somos feitos de tudo aquilo que não sou eu. A sua maneira de pensar, de ser, foi apreendida. Com pessoas, com livros, com encontros, com entrevistas, com programas de televisão. Com o ambiente, né? Com o ambiente. Fomos apreendendo uma porção de coisas, né? Temos determinadas características genéticas que vêm conosco e essa genética, como diz o Marcelo Gleiser, ela vem de milhões de anos. Não é só dos familiares cujos nomes nós conhecemos e nos reconhecemos neles, mas é antes, lá das cavernas. E não trouxemos só forma de nariz, e trouxemos também o hábito de roer as unhas. Exato. De onde veio isto? Será que lá nas cavernas um ancestral nosso fazia isto? Por que teria feito isso? Porque não tinha tesoura para cortar a unha? Ele foi criar um hábito de que eu tenho que comer minhas unhas para não me machucar e não machucar alguém? E acaba se tornando um hábito que a gente nem sabe como chega até nós. Quantas coisas chegam até nós que não fomos nós que criamos? Perfeito. E são hábitos de comportamento. Isso é que a neurociência está descobrindo, que é uma joia. O que seria isso em relação à neurociência que ela está descobrindo? O nosso comportamento de ancestrais está carregando... Está em nós. Está em nós. E pode se manifestar a qualquer momento. Por isso que o autoconhecimento é importante. Isso que está se manifestando em mim agora, é importante agora, é necessário? Eu estava lá na caverna. E eu estava me escondendo das feras que estavam ali fora. Alguns de nós tinham uma capacidade de comunicação com os animais melhor que os outros. E outros não. Nós éramos apenas alimento, né? Para tigre, enfim, para lobo, etc. E como é que eu me relaciono com esses animais? Quer dizer, na hora que vem um ataque para mim, o que eu quero matar, destruir, extinguir? Ou será que no momento em que nós estamos agora, nós podemos... vou ficar com medo, vou fugir, eu vou querer matar? Ou eu vou querer reconhecer? E será que eu tenho algum alimento que eu possa dar? Será que existe uma maneira que eu possa me proteger que não é mais lá nas cavernas, mas é de agora? Que não é atacando o outro. Não é atacando, nem dando tiro, nem dando facada. Quem são os tigres e os grandes animais que assombravam o homem das cavernas lá antigamente? Quem são esses tigres para nós, individualmente falando, hoje? Entendeu? Tem tanta coisa, cada um tem os seus próprios tigres. É o homem mesmo, né? Hoje. Às vezes as corporações, o trabalho, essa necessidade de você provar para o mundo que você é capaz, que você tem que provar para os amigos, colegas, parentes e etc., como você é um homem digno, como você tem um papel, uma importância social, um status, né? Agora, quando você conhece a si, isso é tão natural que você não precisa provar nada para ninguém. É apenas ser quem você é, com naturalidade, firmeza e leveza. É por aí que vai. Então, esse despertar é uma coisa... O seu cabelo está todo em pé, do lado esquerdo está bonitinho, né? Do outro lado, do lado esquerdo é o outro. É o outro, de novo. Boa. O Mo já estava com a touquinha do Noel. Ele estava de Papai Noel. Vem cá. Então, e quando você fala então da verdadeira natureza, acho que a dúvida do Maurício era a mesma da minha, quando a gente fala verdadeira natureza, a gente entende que é a natureza do meio ambiente, mas na verdade é a natureza do ser, correto? Do ser, exatamente. A verdadeira natureza do ser. Do ser. Isso seria o Kensho versus o Satori, que é a questão da mente suprema.
Não, é tudo junto. É tudo junto. São nomes diferentes para a mesma experiência. Entendi. São maneiras de você descrever de forma diferente a mesma coisa. O despertar da consciência, perceber que você não existe sem as outras formas de vida e que tudo aquilo que você possa manifestar como ser humano é natural, é da espécie humana, mas nós fazemos escolhas. Mas Nós então, escolhemos, por exemplo, estamos falando de cachorro, né? Sim. Eu tenho uma cadelinha que está no cio agora e tem um cão macho em casa jovem. Então o cão macho fica desesperado em cima da cadelinha, mas de uma delicadeza, de uma gentileza. Ele lambe ela inteirinha, ela é pequenininha. Ele lambe o nariz, a boquinha, a orelhinha. A orelhinha ele é o que ele mais lambe. E ele é carinhoso com ela, afetuoso, para provocar uma relação sexual que é a procriação. Sim. Então isso existe. Isso é da natureza, de todos nós. Nós procriamos porque é da nossa natureza manter a espécie viva. E quando a gente diz eu amo você, talvez eu tenha visto, você tem um DNA legal que eu quero que tenha continuidade porque é bom para a espécie humana. Entendi. Não é interessante isso? Sim. Eu tenho um dentista, que é meu aluno também, que ele fala muito sobre isso. Que cada vez que a gente diz eu estou apaixonado, eu estou vendo um DNA que eu acho que é respeitavelmente bom e produtivo para ter continuidade. Então eu quero me relacionar com esse ser humano. Mas isso não é lógico para a nossa cabeça. Sim. Isso é uma coisa muito anterior da mente lógica, que vai dizer, a moça é bonita, ela é interessante, ela é inteligente, tudo isso são artefatos que eu estou pondo, porque o que eu vi foi outra coisa. Seria como se tirasse as cortinas. Exato. E mostrasse o que tem por trás do palco. Exato, o que está acontecendo nos bastidores. Então eu não vejo só a cena bonita aqui na frente, mas eu vejo o ensaio, a preparação, vejo os atores, ou todos aqueles que nós nos relacionamos, como foram educados, treinados, por que se manifestam assim. E às vezes a pessoa se prende a um papel. Então ela vai se manifestar sempre porque deu certo com outras pessoas. E se deu certo com outras pessoas, eu vou repetir esse personagem porque funciona. E de repente chega para praticar comigo e esse personagem não funciona comigo. Porque eu sei que é uma máscara. Porque eu sei que existe uma coisa por trás disso que é mais verdadeira e que está escondendo porque tem medo de mostrar quem é. Porque nem a si mesmo se permitiu ver quem é. Porque ficou o tempo todo se cobrindo para atender as questões sociais, emocionais, familiares e de relacionamentos humanos. Então, quando a gente fala em encontrar o seu verdadeiro, é despir-se. Aliás, Tirar as máscaras. Tirar as máscaras. Uma vez o meu professor, ele falava muito sobre isso, né? E ele fez uma palestra nos Estados Unidos, em Los Angeles. Ele disse assim, eu quero que vocês venham nus para a minha sala. Ele dava entrevistas individuais numa sala mais ou menos do tamanho dessa que nós estamos aqui. Sim. Também a prova de som, que o que era falado ali dentro não tinha nada gravado, claro, né? E essa pessoa entendeu que ele tinha que ficar nu. Ele entrou na sala e tirou a roupa. Nossa, e aí? Ele falou, não é isso, ficar nu Era não é tirar essa roupa, mas as ideias que você tem de quem você é. As ideias de que você tem sobre a realidade. Para encontrar a realidade, para estar presente no agora, eu tenho que estar inteiro aqui para isso. E não a ideia do que é o agora. Sim. Não é verdade? Tem uma diferença enorme. Existe. Eu tenho uma ideia do que é estar presente, eu tenho uma ideia do que é a realidade, eu tenho um conceito do que é a iluminação. Se eu ainda estou no conceito, eu não cheguei lá. E por isso a gente usa koans, que é uma outra coisa que você me perguntou. Koans. Koans, que a palavra literalmente significa um caso público. Quando o imperador ia dar um édito imperial, ele pedia para um dos funcionários dele, que pusesse na praça pública um cartaz, dizendo: o imperador determina isto, aquilo. Isso é um caso público, quer dizer, todo mundo sabe. E essa palavra koan tem sido usada como um caso, que é uma questão pública de todos nós, em que você dá para um praticante, quando ele trava em algum lugar. Você começa essa jornada, ok? Do autoconhecimento. Tem um livrinho que é uma joia que chama O Monge Touro. Sim. O Monge Touro. Tem várias versões dessa história. Ela é do século VIII, eu acho, depois foi traduzido e tal. Mas então, a história é que uma pessoa está à procura do autoconhecimento. Então, a primeira coisa que ele vê é umas pegadas. Pegadas. Ele não tem alguma coisa ali. Ele não sabe o que é. Aí, de repente, ele vê o rabo de um touro. Ele vê tem alguma coisa ali. Ele continua procurando. Até que aparece o touro enorme, imenso, um touro grande, adulto. E ele fala: eu quero laçar esse touro. Eu quero pegar o meu eu verdadeiro. Eu quero pegar a verdade. E ele vai, tenta laçar, tem uma certa dificuldade, consegue. E monta no touro. E toca flauta em cima do touro. O touro é manso.
Toda aquela dificuldade que ele achou, tem que pegar, tem que laçar, é uma grande procura, estava ali à sua disposição. E ele monta no touro e vai tocando flauta. E o touro leva ele para onde? Para casa, para o seu lugar de segurança, o lugar que sempre esteve, que nem percebia que já estava lá. Ele chega em casa, ele fica dentro da casa, de uma choupaninha, e do lado de fora fica o touro pastando. Sim. O quadro seguinte é que não há mais nem touro nem casa. Existe apenas um grande círculo da natureza e da vida. Um círculo vazio, depois o círculo da natureza. E o último quadro, esse personagem, ele está na praça, no mercado, com as mãos abertas. Estou à disposição para fazer o que for necessário. Ele se torna quem ele é, um ser humano que está disposto a ajudar a quem precisar da forma que ele tenha condições de fazer. E muitas vezes ele até desenhado como se tivesse uma cabaça, que seria saquê, vinho, né? Como se fosse um morador de rua, vamos dizer, que bebe, mas que é leve. Qual é a questão da bebida? Que tira as armações, que tira... Te deixa vulnerável. Te deixa vulnerável, tira as máscaras. Sim. Por que nós temos tanta dificuldade de tirar essas máscaras e ficar nu? Então, de onde vem essa raiz? Medo de não ser reconhecido, aceito, amado. E para si mesmo? Também. Porque muitas pessoas têm medo do que vão ver se elas tirarem as máscaras, não para os outros, né? Sim. E se eu sou uma pessoa má, você é má também. Tem que reconhecer que em nós habita o tirano, em nós habita o grande malvado, o grande torturador. Todos habitam em nós. É mesmo? Todas as possibilidades. Mas nós fazemos escolhas, aí que está a coisa. Temos o nosso livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio de escolher. Eu estou criando karma, que vai ter consequências. É um jogo de xadrez. Conforme eu mexo as peças, vai ter respostas. E eu estou mexendo de que forma? Quando eu começo a perceber que se eu fizer coisas que são prejudiciais para a natureza, para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço, vai vir retorno para mim também prejudicial, que não vai ser bom para mim. Então, mas não é só por causa disso que eu faço. Porque se eu fizer esperando a consequência benéfica para mim, eu perdi a possibilidade de fazer na pureza de fazer o bem pelo bem. Aí a gente volta para a ética. Fazer o bem que é para o bem de todos os seres e não para mim. Não porque eu vou ganhar uma medalha, não porque eu vou ficar mais alegrinho, mas porque vem de dentro de mim a consciência de que esta ação que ajuda, sei lá, a história do escorpião, né? Você conhece, né? Pode pode explicar? O monge está na beira de um rio, tem um escorpião se afogando. O escorpião se afogando. E ele não tem com o que pegar esse escorpião. Então ele põe a manguinha dele assim, põe a mão lá, pega o escorpião e põe ele na margem. Só que na hora que o escorpião desce, morde o dedo dele. E alguém que está perto diz, você é um tonto, né? Por que você foi salvar o escorpião? Ele te mordeu. Ele disse, é da natureza do escorpião morder e é da minha natureza salvar alguém que está se afogando. Olha, que evolução. E é essa natureza de salvar alguém que está se afogando. É essa natureza daquela outra história também, que todas as tradições espirituais dizem que é dela, que a floresta tem chamas, né? E que tem um passarinho pequenininho, que ele vai até o rio, molha-se no rio e traz no biquinho uma gota d'água, tchum, e joga. E de novo, e os outros bichos todos fugindo, dizem, você é tonto, você vai se queimar, você vai morrer. Diz é da minha natureza tentar apagar o fogo da floresta. E que aí, claro, aí vem os seres celestiais que perceberam o esforço desse passarinho, manda uma chuva imensa e o fogo apaga. Porque teve alguém, uma pessoa que acreditou, uma pessoa que se disponibilizou. E aí a gente vai falar de novo de Jesus, que é o quê? Crucificado. Uma pessoa que se entrega para o bem de todos os outros. Eu me sacrifico para que os outros sejam salvos. Perfeito. Esse, mais ou menos, é nesse lugar que a gente trabalha com a ideia do Bodhisattva, que é o ser que despertou. Ou seja, o amor ao próximo que Jesus ensinava acima. Seria o Bodhisattva. É, mas para você amar o outro, você precisa também reconhecer-se como um ser amado. Talvez por isso que se diga que Jesus é filho de Deus. Não é? E a gente vai falar por que nós não reconhecemos que nós somos seres sagrados, que o yoga vai dizer, namastê, o sagrado em mim cumprimenta o sagrado em você. Todos Reconhecer que todos somos seres sagrados, não é alguns especiais, todos somos. Mas a gente tem que se manifestar como tal. Se eu não me manifesto como tal, eu deixo de ser. Então, o limiar entre um ser sagrado e um ser profano
é muito sutil, Muito muito sutil. delicado. Muito sutil. E o fundador da nossa ordem no Japão, ele diz assim, Sansara é Nirvana, que é uma coisa muito revolucionária dentro do budismo, que nem todas as vertentes budistas pensam assim. O que ele quis dizer com isso? Sansara é o mundo transitório. Uhum. Eu vou ficar pegado à minha barba, à minha roupa, as minhas A minha coisas, unha. Bens a minha materiais. unha, né? Exato. Aos bens materiais também. Aos bens materiais, aos afetos, Uhum. à posição social, os amores reconhecidos, retribuídos. A juventude. A juventude, etc. Né? Então, esse é um dos aspectos. Né? Agora, quando você transcende isso, né? É outra relação que se cria com a realidade, né? É outra relação. E você estava comentando que tem algumas linhas do budismo que não pensam mais ou menos dessa maneira. Que Sansara é Que Nirvana. Sansara é Nirvana. Que Sansara é um obstáculo para você acessar o Nirvana. E Dogen diz assim, não, o Sansara em si é Nirvana, quando você percebe. Na hora que você percebe que você está sendo pego pelas circunstâncias, que você está respondendo de uma forma que estão esperando que você responda, porque te educaram a responder assim. E você fala, nossa, estou repetindo um padrão que meu pai me ensinou e foi bom, dá resultado, tenho sucesso com isso. Mas é verdadeiro? Eu realmente sinto isto? Uhum. Ou eu estou mascarando o que eu sinto para não incomodar? Entendi. Quero ser aceito. Então eu vou falar coisas que vão ser gentis, mas não é a coisa que está dentro de mim, no mais íntimo meu. Não é a verdadeira natureza. Não é a verdadeira natureza. Quando eu posso manifestar essa verdadeira natureza, vai perceber que ela é muito mais gentil do que aquela máscara de gentileza e de educação que puseram em você. Muito mais, porque ela é verdadeira. É verdadeira e é intrínseca, vem de dentro, vem do íntimo. É que nem você está numa mesa, né? E a pessoa fala assim, puxa, você gostaria de comer isso aqui? Você fala, bom, só tem 3, nós somos 4. Não, eu não vou comer. Por que não vai comer? Se você achar que não tem suficiente, corta, divide e dê suficiente para todos. E não dizer, ai, não, eu vou me abster por vocês. Como você? Ah, vai tomar banho, né? Como você é uma palavra muito imprópria, né? De alguém dizer para outra pessoa, ainda mais você está na casa de alguém. O dono da casa te oferece uma comida. Não, como você, o que é isso? Sim. Você se pôs no lugar do dono da casa? Quer dizer, está tudo trocado, né? Os papéis estão trocados. E isso é o que a gente faz quando a gente está vivendo um personagem. Quando a gente tira esse personagem, você é mais simples, é mais direto e não ofende. Entendi. Mesmo sendo direto, você não ofende. Sem ofender, não é de ofender. Você falar a verdade, a verdade daquele instante, de o que está acontecendo, ela tem uma pureza tão grande nisso que não ofende ninguém. Mas se eu estou querendo mascarar e dizer não, por exemplo, uma das coisas que eu estava lendo esses dias no textos, que para você ser um bodhisattva, tem alguns aspectos para serem desenvolvidos. Um deles é doação. Aí fala que doação é não ganância, doação é o compartilhar, e doação é não adular. O que seria adular? O que é adular? Adular é uma expressão mais moderna e mais feinha, eu não vou falar. Ai, como você é bonito, você é tão legal, sabe? Ah, tipo paparicar. Dizer você é o máximo, você é a melhor pessoa do mundo. Nossa, e eu assisto tanto Limpo Podcast, vejo toda semana, é uma maravilha. Tem feito tanto bem, tantas pessoas despertaram por sua causa. Ironia. Não é ironia. Puxa saco. Isso. É essa expressão que eu falo que eu não ia falar que é feia. Hoje pode. É isso, adular é isso, eu vou te adular. Entendi. Pra ver se você gosta de mim. Vai tomar banho, não precisa disso. Quem é que precisa alguém ficar te elogiando? Você é tão legal como nada. Fica comigo, faz as práticas comigo, esteja junto. Amigo de verdade, não é isso? Você fica adulando ele? Ele fica te adulando? Não. Até dá bronca. Fala na cara, né? Fala na cara. Somos íntimos, temos intimidade. Tem umas brigas e tal. Então, o eu verdadeiro é isso, que pode até ter briga e chegar mais pertinho dele. Fica se afastando. Exatamente. E aquele ponto que o Maurício estava falando de tirar as máscaras, de abrir a cortina, isso seria o acessar o subconsciente? Eu não sei, porque eu conheço muito pouco de psicologia, de psicanálise, para fazer essas divisões que são já de uma ciência da qual eu desconheço. Entendi. Será que isso seria o subconsciente, o inconsciente, o supraconsciente? Eu tive uma professora de yoga que ela dizia que muitas vezes quando a gente chega num umbral, e tem umbrais, que você está meditando e fica meio sonolento, ela diz assim, é um umbral. Esse umbral você pode acessar, ir para o inconsciente, quer dizer, eu não sei mais o que está acontecendo, ou vou para a supraconsciência, para um nível superior de consciência.
Mas isso são palavras que ela usava e eu não posso repeti-la nem explicar direito Entendi. o que é isso. O budismo não, então, entra nessa... Não, tem Certo. correntes budistas que são estudiosas desses aspectos que não sou eu. Os aspectos mais teóricos e mais relacionados com as ciências da mente não é o que eu fiz. Quando eu fui para o Japão, eu falei para o meu professor, puxa, eu queria ir para a Universidade de Komazawa. A Universidade de Komazawa é como a PUC em São Paulo, é para os cristãos, né, para os católicos. E o meu professor disse assim, não, você não vai ser uma estudiosa do budismo, você vai ser uma praticante e você vai ser monja. Então a diferença é essa, eu entrei no mosteiro para praticar e não para estudar o Zen. Não teoria e sim prática. É prática. Como é que você põe em prática na sua vida, no dia a dia? E é difícil, sabe? Porque a gente acha que vai ser fácil e que é legal. E já estou praticando nos Estados Unidos há 3 anos e já sei fazer as coisas. Mas quando você vive em comunidade, é uma paulada atrás da outra, né? E aí você fala, nossa, como ainda faltava. Tudo que eu achava que eu já sabia era muito insuficiente para essa relação. E você vai aprendendo e vai conhecendo a si. Os outros aspectos de si mesmo que achava que conhecia e que ainda estavam lá escondidinhos, né? Quantas coisas que acontecem e que você pensa, por que isso está acontecendo comigo agora? De onde veio isto? Que karma, ou seja, que causas e condições que eu causei, que eu nem sei que eu causei, ou que a minha família causou, e que faz que essas situações se apresentem à minha frente, como é que eu resolvo elas? Não é? Eu venho de uma família aqui em São Paulo, dos meus bisavós, tetravós, um deles era um capitão do mato, ele veio lá de Portugal aqui e começou a lutar para ganhar terra. Nossa. Diz que o norte do Paraná e o sul de São Paulo era dele. Tem uma cidade chamada de Apiaí, ele era chamado Capitão Apiaí, que era o nome de todos chamam Dias Batista, lá que é o nome da família da minha mãe. Então era um homem violento. Diz que ele era um homem muito grande, que ele era capaz de pegar um índio em cada braço e espremer. Caramba. E ele foi morto pelas costas, porque pela frente ninguém pegava ele. Caramba. Teve 17 filhos, cada filho teve mais outros 17, eu nem sei quem são parentes meus. Mas é uma coisa muito brava de se pensar, né? E foi tomando terras, por quê? Porque naquela época aquilo era bonito, não era? Era o aceitável da época. Era o que se esperava de um homem. Exato. Fosse Olha bruto, só. né? Era que fosse bruto, que tomasse terras, que ficasse rico, que reproduzisse, que tivesse muitos filhos, muitas... E que fosse agressivo. E fosse agressivo, exatamente. Então ele era um exemplo de um homem daquela época como se esperava que um homem fosse. Ele teve uma das filhas dele, ou foi uma das netas dele, morreu do 24º parto. Nossa. Hoje em dia você fala isso para uma mulher, você quer casar comigo? Você pergunta para a moça, Imagina. você quer ter 20 filhos comigo? 24. Como é que é? Como é que é? 20? E quantos anos, né? Ela passa a vida grávida, né? Exato, Praticamente. praticamente, de um filho para outro, de um filho para outro, de um filho para outro. Nossa. Mas vamos pensar que essa pessoa da sua família, ela era assim porque o meio ambiente pedia para ela ser assim. Sim, claro. Hoje nós somos de uma maneira porque o meio ambiente pede para sermos assim. Também. Mas aí agora, qual que seria o futuro? Qual que seria como deveríamos ser? Como seremos no futuro? Como seremos no futuro? Só quando a gente chegar lá. Mas com esse ambiente cada vez mais tóxico, digamos, a gente tem que ter essa quebra entre... Nós temos que perceber, então, a diferença é essa, você perceber. Você estará Por exemplo, a gente fala que Buda, ele era um personagem da sua época. E nessa época as mulheres eram muito discriminadas. Você pegava as mulheres, os homens, com a mão esquerda, porque a mão esquerda era a mão de se limpar ao ir ao banheiro. Então era a mão impura. Nossa, porque não tinha As papel mulheres, higiênico, certo? Não tinha. Até hoje eles não usam. Então as mulheres eram consideradas seres impuros. Você veja só, né? Então na hora que a mãe adotiva dele, que é uma rainha, pede para se tornar monja, ele disse, não pode, porque as mulheres não podem ser monjas. As mulheres não podem sair do lar. O que serão os lares sem as mulheres, se as mulheres saírem do lar? Mas quando os homens saíam do lar, e uma mulher que não tinha um homem ao seu lado, era completamente desqualificada socialmente.
A mulher só tinha valor pelo homem que a acompanhava, que podia ser filho, primo, tio, avô, mas eles tinham ido para as guerras e tinham mulheres que não tinham nenhum homem à sua volta. Então elas eram ostracizadas, eram marginalizadas pela sociedade. A mãe adotiva de Buda, que é Mahaprajapati, ela vai receber essas mulheres e educá-las para alguns ofícios, como nós até hoje fazemos com mulheres nas periferias, ensinando a cozinhar, a fazer bordado, artesanato. Ser dona de casa. Assim, Coisas chamadas femininas. Algumas agora estão entrando na tecnologia, na música, em outra coisa, mas até recentemente não. Então esses são os passos que vão ser dados. Então quando ela, Mahaprajapati, que é líder de uma assembleia de muitas mulheres, vai atrás dele e diz: eu quero me tornar monja. O marido dela tinha morrido, o rei. E ela vai ser ostracizada como todo mundo. Ela tem filhos, sobrinhos, mas mesmo assim ela quer ser monja. Ele diz: não, porque mulheres não podem ser. Aí o Ananda, que é o primo dele, que é o assessor... O próprio Buda falou isso. Falou isso. Aí o Ananda, que é o primo dele, ele vai fazer uma palestra na casa de alguém e ele diz assim, que todas as pessoas têm a mesma qualidade dele, que todas as pessoas podem despertar, que todas as pessoas são Budas. Podem não perceber, mas são. Comecem a agir como vocês são de verdade. É o que ele falava. Aí o Ananda diz: mestre, posso fazer uma pergunta? Ele diz: faça, Ananda. As mulheres também? Ele diz: sim, claro que as mulheres também. Ele tinha muitas discípulas leigas. Aí o Ananda: então por que você, o senhor, né, não ordena Mahaprajapati? E aí cai a percepção de Buda. Ele percebe que ele discriminava, que ele estava num processo, como você fala, ambiental, social, e que ele seguia aquelas regras sociais sem nem se dar conta, que ele repetia um jargão que nem ele acreditava. Mas ele já tinha se iluminado? Já. Caramba! Não, foi depois da sua experiência mística que ele vai visitar o castelo, vai encontrar a mãe adotiva, e que ela se encanta com isso, e ela quer ser monja, e diz que não, que mulher não pode. Olha só. Mas... se um homem sai da família, também a família fica destruída, né? Então, ele acaba concordando em dar a ordenação para elas, mas ela tem que obedecer 8 regras especiais. Entre as regras especiais é submissão à ordem masculina. Caramba, mesmo assim. E ele pergunta a ela: mas você não acha que isso é muito pesado? E ela diz assim: não, é como uma corbeia de flores, um colar de flores que eu visto com muita alegria. Então a ordem feminina começa na mesma época que a masculina, mas com esse porém que é importante pensar que um ser iluminado ainda está sujeito às discriminações da sua época. Perfeito. Ao social, aquilo que a gente foi criado com e que a gente nem se dá conta que discrimina. Ou seja, se o ambiente exerceu o poder dele, mesmo para Buda, já após iluminação. Isso. Imaginem para nós, que ainda nem despertamos ou nem sabemos diferenciar esse ambiente. Exatamente. E que a gente possa despertar. Essa é a minha prece, é essa, que todos possam despertar e perceber que somos semelhantes, não iguais, poder reconhecer um outro ser humano com a sua qualidade, suas faltas e erros, mas acolher da mesma forma. Não dizer: só se você fizer do meu jeito é que eu vou gostar de você. Não, eu compreendo por que você está se manifestando assim. Eu compreendo como foi sua educação, sua formação. Mesmo pessoas que pensam completamente diferente de nós. Tanto partidos políticos, né, vamos ter eleição agora em 26, né? Tem uma briga muito forte que a gente está sentindo, que já está crescendo, né? É lamentável que nós ainda sejamos tão tolos que para a gente ganhar uma eleição a gente queira desqualificar o parceiro, o adversário, quando ao contrário, eu tenho um grande adversário e por isso é bom que eu tenho qualidades que eu posso vencer meu adversário, não porque ele é ruim, porque ele é excelente. É que nem você vai jogar. Imagine que você vai fazer qualquer jogo que seja, futebol que seja, você vai jogar futebol com um time que não sabe jogar nada. Que coisa mais sem graça. Agora você pega um time com grandes jogadores e fala: que legal, né? Ganhei dele. Ganhei dele. É o Madrid contra o Barcelona. Está sendo lindo. Vai ser bonito esse jogo, porque tem grandes jogadores, vai ser excelente. Ninguém vai querer machucar ninguém, vão todos querer mostrar suas habilidades. É uma coisa muito mais bonita, né? Nossa, mas a gente está longe disso, né, monge? Mas vamos dessa realidade, lá, né? Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar, né? Senão a gente acaba como humanidade. Todo esse movimento de falar do planeta, de cuidar do meio ambiente, o meio ambiente começa aqui, esse saco de peles é meio ambiente. Eu estou cuidando com respeito de mim, do meu corpo, das minhas necessidades verdadeiras.
Não daquilo que eu imagino que eu necessito, mas o que realmente eu necessito. Será que as minhas relações são de afeto com todos? Ou tem algumas pessoas que eu priorizo e outras que eu não vejo, quero ignorar? É difícil. Eu tenho um amigo lá agora ele está morando no Ceará. Ele é da aviação brasileira. Ele é militar, um jovem militar. E ele, quando ele morava em Recife, ele fazia muitas ações sociais pelas pessoas mais carentes, mais pobres. Ele se mudou para Fortaleza e ele está fazendo esse ano, agora em dezembro, ele fez uma campanha muito grande de levar alimentos e objetos de limpeza, de uso pessoal, para a comunidade sertaneja que vive no agreste, onde não tem água, onde não tem nada, aquele chão rachado. Sim. E ele disse assim, que ele queria muito que as pessoas levassem seus filhos, pessoas que vivem em cidades, que têm tudo de bom e que nada falta, levar essas crianças para conhecer essa outra realidade que está acontecendo agora neste país e em outras grandes partes do mundo, e que a gente nem quer olhar. É preciso sensibilizar as pessoas pelas necessidades de nossos irmãos e irmãs, parceiros de vida no planeta, para que a gente possa, em vez de gastar em coisas desnecessárias, pensar que a gente também pode levar, e dizer assim, mais do que coisas e objetos e água, às vezes é conversar com alguém, é ouvir alguém, estar junto com alguém que é invisível, que se torna invisível nas ruas. A gente vê muitos moradores de rua aqui em São Paulo. Como se fossem invisíveis, né? E alguns querem se tornar invisíveis. Se você olha muito, eles ficam bravos. Que você está me olhando? O que você quer? Por que você está me observando? Sim. E eles não querem ser observados, mas se você se aproxima como um amigo, é diferente. E não é fácil, porque ele sabe que não somos os mesmos, não vivemos as mesmas condições. E alguns têm rancores de pessoas que nasceram em casas de tijolo, né? Então, tem uma questão de classe também que é bem difícil da gente conviver e dizer, não, eu sou um cara que tive uma boa educação, uma boa casa, uma boa alimentação, eu vou ajudar os outros. Perdeu. Eu posso estar junto, posso provocar, ver qual a sua necessidade e criar grupos de pessoas que possam fazer coisas, né? Mas dizer, eu vou lá fazer, não. A minha superiora no Japão, ela disse isso, eu gostei muito. Ela disse, as pessoas pensam que eu, sendo a superiora de um mosteiro, eu estou aqui para fazer os outros se iluminar. Ela disse, eu não faço nada. Cada um tem que se auto-iluminar. De novo, voltamos para o autoconhecimento. Eu apenas aponto caminhos, mas as pessoas têm que ir por esse caminho ou não. E é o livre-arbítrio, ela vai escolher. Entendi. Eu prefiro passar a minha vida toda sem enxergar direito a realidade. Eu não quero ver a pobreza, não quero ver a fome, não quero ver as guerras. Eu quero só ver o que é bonito. Tá bom, você pode escolher isso, mas continua acontecendo. O seu coração pode estar tranquilo. Da minha escrivaninha, onde eu trabalho no meu templo, tem uma árvore, nessa árvore tem um ninho pequenininho, um buraquinho na árvore, onde tem 2 filhotinhos e uma passarinha que vem trazer comidinha. Eu só percebi isso hoje. Eles já estão grandinhos, e só hoje que eu vi. Ela vinha com uma coisa vermelhinha, põe na boquinha, eu descobri que você é tão lindo, né? É uma coisa de uma ternura tão grande, tão simples, é a vida como ela é. E você só percebeu hoje, imagina hoje. que já faz, sei lá, 6 meses que eles existem. Eu não sei há quanto tempo a vida de um passarinho, Sim, mas é um ovinho que virou um passarinho, há quanto tempo estão ali, e só na hora que eu estava sentada, olhando para o meu computador, e que eu vi uma coisa que se moveu, o movimento faz a gente olhar, e na hora que eu olhei, era uma passarinha voando, e ela era naquela árvore, e depois ela voava de novo, e aí quando eu olhei mais profundamente, tinha 2 passarinhos ali, falei, olha que coisa bonita. Você notou, né? Notei. E a vida, a beleza da vida é isto, de você perceber coisas que estão aí que a gente às vezes nem percebe. Nossa, Passando perfeito. na mesma rua, que passa todos os dias e não vê alguma coisa, de repente você fala, nossa, esse portão estava aí? Aí alguém diz para você, está há 10 anos aí, puxa, eu nunca tinha visto. Sim. Nunca notei esse portão, que interessante. Mas Monjo, tem um... Rapidinho, mas e dentro de casa, né? A gente falou de eleição, quantas pessoas famílias vão se despedaçar por causa disso. Que bobinhos, né? E a gente está no Natal, num momento de alegria. O quanto que essas diferenças que podem existir na rua, né, não existem dentro de casa. E a gente nem para
reparar e com as pessoas que a gente ama. respeitar quem pensa diferente de você. E não tentar convencer seus parentes e amigos, ainda mais agora na festa de Natal, querer convencer o seu ponto de vista. Que bobagem. Reconheça que tem pontos de vista diferentes, olhares diferentes em como se administrar uma cidade, como se administrar um clube de futebol, como administrar uma família. Mas somos uma família e não somos iguais. E não querer que todos pensem como você pensa. Não é o momento de discutir essas coisas. É o momento de cultivar o amor. Porque afinal, o que Jesus representa? O amor incondicional. Perfeito. E se a gente é um momento de amar incondicionalmente, não ficar lembrando das brigas. Lembra aquele dia que você... Não lembro mais. Já foi, já passou, agora estamos juntos. Já veio o véu do esquecimento, né? Não, já foi. Nós não estamos mais vivendo aquele momento. Foi feio, né? Puxa, eu tratei você mal, tem razão, desculpa, hein? Vamos para adiante, né? Agora nós estamos aqui juntos. O que nós vamos comer juntos? O que nós podemos fazer juntos? Que jogos podemos brincar juntos? Vamos apreciar a vida juntos. Quem sabe cantar, quem sabe dizer uma poesia, quem pode ler um trecho de um livro. Sabe? A gente usar esse momento de estar juntos, de celebrar a vida. E não de ficar provocando porque essas provocações que a gente teve na infância, é que nem quando a gente vê filhotinho de cachorrinho, né? Eles brigam e se puxam porque está treinando para a vida, porque a vida nos dá isso. Tem pessoas que vão nos ofender, pessoas que vão nos empurrar, pessoas que vão querer nosso lugar. E você é treinado na família para responder a isso. Mas quando a família se une, já são adultos. Nós não estamos mais em treinamento de vida, já nos conhecemos e podemos nos respeitar nos pontos de vista diferentes. E alegrar-se com a alegria do outro e chorar com a tristeza do outro, sabe? Não dizer eu não sinto nada. Como não sente? Sente sim. Empatia. A Dinamarca tem visto várias coisas agora que estão mandando nos WhatsApps sobre como a Dinamarca educa as pessoas para a empatia, que é mais importante você fazer bons amigos do que ser o primeiro da escola. Nossa. Mais importante, o prêmio maior é quem é o melhor amigo. Quem é que eles conversam sobre suas questões emocionais desde pequenininhos em grupo. Estou sentindo isso, estou aquilo, estou com inveja, estou com raiva. E perceber quem nós somos. Você educar para o autoconhecimento, desde miudinhos. Caramba. É o país onde tem o menor índice de criminalidade, porque é ensinado na escola empatia. O que a gente fala de sociopatia ou psicopatia são pessoas que não têm emoção para o outro. Que só pensam em si. Só pensam e não sentem nada. Sim, narcisistas. O psicopata, ele não sente nem amor, nem ódio. Ele mata pelo prazer de matar. Ele comete crimes pelo crime em si. Veja, uma coisa muito séria. O sociopata é aquele que quer poder. E ele vai encontrar um psicopata para fazer os crimes que ele não faz. Um sociopata não faz crimes. Ele quer poder social. Ele quer lugar. E ele vai contratar capangas, vamos dizer assim, né, se a gente usar esse termo, pessoas que são matadores profissionais para matar por ele. Ele não mata. O psicopata mata pelo prazer de matar. Ele não quer poder. Ele não quer posição social. Ele não sente nada, nem amor, nem ódio. Não é engraçado isso? Muito. Então, isso são doenças do ser humano. E a gente percebe que, às vezes, você está convivendo com alguém que tem alguma psicopatia ou sociopatia. Pode ser tratada? Pode. Tem cura definitiva? Não. Mas tem ajustes. E a gente saber com quem a gente está lidando. E saber que em nós também habita sociopata e psicopata. Mas só que a gente não deixou desenvolver. Um monge lindo chamado Thich Nhat Hanh, do Vietnã, ele morreu não faz muito tempo, e com quase 100 anos de idade, e ele dizia que no nosso cérebro, na nossa mente, tudo são mini partículas de emoções, de sentimentos, são mini partículas. E que de vez em quando uma delas, como eu falei, essas que vêm lá da época das cavernas, uma delas sobe a consciência. Tipo roer unha. É. Ou querer brigar com alguém, bater em alguém, ficar pensando, vou fazer maldade, né? Quando isso aparece, ele diz assim, reconhece. E quando você reconhece, quem que você chama? A plena atenção. A presença pura, estar presente no agora. Olha que interessante, em mim também habita essa energia que é muito prejudicial. Sabe o que eu vou fazer com ela? Abraçá-la. Como que se abraça ela? Nana Nenê, ou minha raiva,
Graças a você, raiva, eu sobrevivi até agora. Eu, como espécie, eu, como membro desta família humana, sobrevivi porque tive a raiva, a indignação, porque já matei gente, porque fui ruim. Mas agora não é necessário, está tudo bem. Estamos vivendo uma outra era. Não é necessário, não vou sair armado, não vou sair provocando briga na rua para provar como eu sou macho, hein? Olha como eu sou legal. Não, eu já sei que eu sou macho. Eu não preciso provar isso para ninguém, né? Então, eu acolho esse aspecto que não é benéfico em mim e ponho ele para descansar. E vou chamar a plena atenção, que é a presença pura, que eu chamo de mindfulness, né? Para que eu esteja presente e escolha como é que eu respondo às provocações do mundo. Sei lá, você está andando na rua, um cara vem te dar um esbarrão e vai embora, bravo. Você vai pensar que eu vou atrás dele e dar nele? Ah, vai ter gente que vai querer, né? E tem outros que você pensa, o que será que está acontecendo com esse ser humano? Puxa, incomodou, foi ruim, né? Deu ruim isso, não gostei. Eu posso estar falando, você está bem, cara? Aí ele tira uma arma. Você vai dizer, peraí, meu, não é para isso. Né? Estamos juntos aqui. E como a pessoa não pode sentir, às vezes, quando ela reconhecer essa raiva, esse sentimento negativo, ela pode sentir uma culpa de ter sentido aquilo, ou até uma vergonha de ter agido daquela maneira. Como não levar por esse caminho? Então, se você puder impedir a ação, a palavra e o gesto de violência, você já está ganhando. Certo. Se você não impediu e falhou, você deve falar, puxa, não consegui desta vez. Na próxima vai ser melhor. Se perdoar. Não desiste de você, não é perdoar, compreender. Por que eu não consegui? Porque eu não treinei o suficiente. Eu não estava presente naquele instante. Eu tive uma reação e não uma ação pensada de como que eu respondo a essa provocação. Então, não consegui responder à provocação, mas eu reagi de alguma coisa que foi impensada e não foi adequado. Não é nem pedir desculpas, não. Eu vou ficar o que eu aprendi com isto e como que na próxima situação eu vou estar mais esperto para não fazer a mesma coisa. E vou falhar muitas vezes. Eu não vou falhar uma, duas, três, muitas. É como atirar um dardo, né? Você pode, sem querer, acertar o dardo no ponto que você quer, mas você não sabe ainda qual é o movimento, qual é o espaço de como que você fez isso. Se você vai tentar inúmeras vezes, até que finalmente você reconhece qual era exatamente o olhar que você tinha a ter, a força da mão. Até uma hora que você acerta. Até que você começa a acertar, e você começa a acertar todas. Mas cada vez que você erra, em vez de dizer mais um erro, não, é menos um erro. Porque estou mais perto do acerto. Então, a maneira que você lida com as suas falhas, não é dizer, falhei de novo, eu não presto, não. Menos uma falha. Essa eu não vou repetir mais. Mas para ter essa evolução, toda essa evolução que a gente está comentando agora, até a parte política de antes, as pessoas têm que aprender, em primeiro lugar, a conseguir pensar por conta própria, eu acredito. O que é feito na Dinamarca é muito legal, mas eu gostaria de viver num mundo que as pessoas fizessem o que é feito na Dinamarca, não porque elas foram educadas pelo sistema para serem assim. Aqui no Brasil hoje nós somos educados de uma maneira totalmente diferente, por isso estamos nesse jeito. Ou não educados, né? Ou não educados. Será que precisa acontecer para as pessoas começarem a ter capacidade de pensamento próprio e não de ser manipulado pelas coisas? Não é manipulado, não é bem manipulação, não. A gente fala que educação não transforma o mundo, mas transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, o que seria educação? Ensinar as pessoas a pensar, ensinar as pessoas a tomar decisões, a avaliar. E como é que você faz isso? É treinamento. Quem ensinou você a pensar? A maneira de falar é uma maneira de pensar. A sua mãe, seu pai, as primeiras pessoas que te ensinaram a falar, as primeiras palavras, primeiros contatos que você teve com o mundo, alguém estava lá te orientando. Eu acho que quem me ensinou, eu especificamente, a pensar foi o sofrimento que eu tive num período da minha vida. Até eu passar por o meu primeiro grande sofrimento, eu nunca tinha pensado de verdade por conta própria. Então, às vezes a dor é uma transformação importante para a gente passar. Em vez da gente pensar, não quero sofrer nada, quero que minha vida hoje seja tudo perfeito. Não é perfeito. A minha superiora, quando eu estive com ela, ela disse assim, ela tem 93 anos agora, ela disse assim, quando eu fiz 90 anos eu tive várias enfermidades, inclusive um câncer de intestino e tal, mas me curei. Ela disse assim, agora eu agradeço aos Budas. Eu pensei que ela dizia da cura, ela disse, não, das enfermidades, porque graças a essas enfermidades me tornei uma pessoa melhor. É como você fala, graças à dor que eu passei,
o transtorno que eu passei me fez questionar sobre o significado da vida e como que eu posso ser uma pessoa melhor, não para mim, mas para o mundo. Como que eu estou aqui fazendo um programa, fazendo um podcast, que é uma provocação para quem assiste o seu podcast, para acorda, desperta. Exato. Não precisa ser pela dor, mas pode ser também pela dor. Então não descarte nada que chega até você como oportunidade do despertar, de se questionar o que é essencial. Será que eu repito jargões? Eu tenho até um livro que chama isso Verdade. A gente repete jargões e acaba acreditando neles. A ocasião faz o ladrão, não faz nada. Se você é uma pessoa ética, por mais que você ponha uma fortuna na sua mesa aqui, você não vai roubar. Você vai dizer, vamos partilhar? Não vai dizer, eu vou pegar um pouquinho escondido para mim? Não vou, não é, a ocasião não faz o ladrão. O que faz o ladrão é a falta da educação, da formação, da ideia do coletivo ser mais importante que o individual, né? A ocasião faz o ladrão é uma forma de educação, né? Pois é. É como se fosse um programa que é instalado na mente das pessoas. Se você tiver chance, roube, né? Que isso? E não senta culpa, porque é o ditado popular, ladrão, todo mundo é assim. Ladrão tem 100 anos de perdão? Exato. Não é? Aí eu pensei, eu roubei aquele cara, ele é rico, se ele é rico, é ser ladrão, então eu posso entrar na casa dele e pegar tudo que ele tem, porque eu nunca tive nada. E tem muita gente que pensa assim. Por isso que a gente fala, educar é fazer a pessoa perceber um quadro maior do que aquele seu pessoal individual. Sem rancores, né? Sim. Sem raiva, sem vinganças, mas perceber que a vida nos dá pegadas, né? Nos puxa o tapete, a gente cai. E quando cai, levanta. Por isso que a gente fala, cai 7 vezes, levanta 8. Então, até na dor, a gente pode encontrar coisas boas. Sim. Porque as pessoas, geralmente, quando estão numa dor, num sofrimento, elas só veem o lado negativo da vida e de si mesmo. Talvez o caminho para sair da depressão, daquela dificuldade, é você enxergar o que tem de bom nesse sofrimento. Exato. O que é a depressão? O que eu estou sentindo? Por que tudo perdeu a cor e perdeu a graça? Onde é que eu tinha posto a cor e a graça que agora, de repente, ela sumiu? Será que eu sou dependente de uma pessoa, de uma situação? Será que isso é realmente o mais importante de tudo na minha sobrevivência como ser humano? E a gente começa a se questionar. Quando a gente faz zazen, esses retiros longos que a gente faz alguns por ano, a gente faz no carnaval, tem alguns que a gente faz bem longos. Longos tipo o quê? Uma semana? Assim? Uma semana, 5 dias, né? E a gente senta 14 horas por dia na mesma postura, quer dizer, não é que é direto, né? Você anda um pouquinho, volta, anda... E às vezes dói emocionalmente, e às vezes dói fisicamente. E eu lembro que os primeiros que eu fiz e que estava muito desconfortável, as minhas orientadoras, os meus orientadores lá nos Estados Unidos, onde eu estava, eles diziam assim, a dor é o grande mestre, porque coloca você no presente. A sua cabeça não fica dando volta. Se você tiver com uma dor no joelho muito dolorida mesmo, que está pensando, ardendo, quente... Você não fala assim, o que será que vai acontecer amanhã? O que é meu eu verdadeiro? Que meu eu verdadeiro? Que nada, está doendo o joelho dói e dói. E a professora dizia para mim, grite de dor internamente. A sua mente toda tem que estar... Aí tudo cessa. As perturbações da mente, gosto, não gosto, gostam de mim, não gosto, fiz direitinho, não fiz. Dor é dor. E ela te põe no presente aqui agora. Não só a dor física, mas as dores das nossas emoções, das nossas relações humanas. Então eu uso isto, em vez de eu ser usado pela dor, eu compreendo a dor como um processo de crescimento. Por exemplo, uma borboleta que ela está no casulo, dói para sair do casulo. E ela tem que fazer força para sair do casulo. E, de repente, quando ela sai daquilo que era tão confortável, que parecia tão bom, mas que aprendia, dói. Mas essa dor é a libertação, porque ela pode voar. Ela está livre. E é isso que a dor pode nos fazer, nos dar liberdade. Eu estava aprisionado numa situação, num enredo, era bom, era confortável, era conhecido, e, de repente, tiraram isto de mim. E eu começo a sentir dor, mas a dor me dá asas. Eu posso voar, eu posso ver
de uma maneira mais ampla essa realidade, não tão pequeno como eu via anteriormente. Que foi o caminho que Buda fez, né? Siddhartha Gautama, né? Exatamente. Ele era um príncipe, vivia num lugar, num palácio, num castelo, privilegiado. Ele foi passar fome, viver no mundo real, né? Como é que as pessoas vivem que não estão dentro dessa redoma que era a vida palaciana? Então ele vai ter essa experiência de uma pessoa comum no mundo. Mas ele também tem essa procura, qual o sentido, né? Para que serve a vida? Então ele encontra a velhice, a doença e a morte. Então ele encontra um idoso que é maltratado, quando na Índia os idosos são muito respeitados, ainda mais na família dele, que é uma família nobre, uma pessoa mais idosa, você põe a mão no calcanhar do idoso e põe na cabeça, está acima de mim. Se nasceu antes de mim, se é um professor, se é um pai, se é um avô, ele é mais do que eu e não menos do que eu. E esse senhor idoso está na rua pedindo comida e não empurram ele. Ele fala assim, mas eu vou ficar idoso. Tem 19 anos, cara. Quando que a gente com 19 anos pensa, eu vou ficar velho? Eu vou ficar idoso, eu vou ficar que nem meu avô? Sempre fala, seu avô é velho, coitado, ele não sabe da tecnologia, ele não entende o nosso mundo, né? É um ser humano separado de mim. Não, eu vou ficar idoso. Que sentido tem a vida? Ele sai uma segunda vez, encontra uma pessoa muito doente na rua. E ele pensa nisso, eu posso ficar doente? A saúde não é permanente, a juventude não é permanente, a saúde não é permanente. Que sentido tem a vida? Ele sai a terceira vez, estão cremando uma pessoa na frente dele, ele fala assim, eu vou morrer? Meu bebê vai morrer, minha mulher, meu pai, todos vão morrer. Que sentido tem a vida? E ele não consegue dormir com isso. E a vida palaciana não tem mais a menor graça. As festas que tinham, tudo que fazia, perde a graça. Porque ele precisa saber o sentido que pode dar à sua existência. E não é porque foi bonitinho e gostosinho, não. Porque foi duro, foi trágico o que ele viu. Exato. Aí ele vai à procura. Ele vai fazer yoga primeiro. Depois ele acha que ele foi muito mimado, que só as práticas de yoga eram pensamentos filosóficos, né? Ele sentava embaixo da árvore para filosofar. Mas aí ele fala, não, só isso não é suficiente, eu preciso... Foi muito mimado. Ele vai fazer austeridade, sem comer, sem dormir, sem beber, e também chega à conclusão, não é isto. Existe um caminho do meio, que não é só indulgir em fazer tudo que eu tenho vontade, quando eu tenho vontade, do jeito que eu quero, e não negar todas as minhas necessidades. Os samanas, né? Isso, aí ele vai fazer zazen. Ele vai sentar-se em zen. Que é o equilíbrio, o caminho do meio. É o caminho do meio. E vai ter todas as provocações da mente, né? A mente fica, sai daí, vamos fazer outra coisa, tem coisa mais legal para fazer. Não sai enquanto não encontrar a resposta. E aí ele consegue acessar. Por isso que eu digo que tem que ter determinação para o autoconhecimento, determinação. Vai vir muita gente provocar, muitos amigos te provocar e dizer, não, vamos, cara, vamos lá beber, vamos para a festa, que ficar pensando essas coisas, que nada, não seja besta, né? Aí você fala, não, mas eu gosto de pensar isso. Que é eu e o Maurício aqui. Não é? Todo mundo falando, pô, que papo de louco, cara. Não é? E a gente, pô, será que tem outros loucos assim? Não é? E tem, Encontramos. Né? E tem, não é? E a gente vê que tem muita gente como nós, que estão nessa mesma jornada e que às vezes tem até vergonha de dizer publicamente. Eu lembro de uma jovem, ela é de Minas Gerais, e que ela começou a praticar comigo, ela disse assim, monja, mas agora quando eu saio com as minhas amigas, a conversa não bate, porque elas falam de coisas que não me interessam. Eu falei, mas por que você não fala para elas do que te interessa? Elas vão te ouvir, porque elas são como você. Elas também têm essas questões, elas estão escondendo, estão pondo embaixo do tapete, mas é uma questão do ser humano. Então, traga essas questões para a roda, traga essas questões para a conversa, não com agressividade, briga, mas vamos refletir juntos. Que sentido estamos dando para a nossa vida? Eu comecei a fazer isso, mas com pessoas que eu estou conhecendo. Sim. Isso, verdade. Pessoas novas na minha Sim. vida. Porque quando eu faço com as pessoas que já me conhecem há anos, eles ficam olhando para minha cara, parece que dá sabe, tela azul na mente deles. Mas fala assim, mas o Maurício tá falando essas coisas, parece que eles não entendem. Mas se for uma pessoa nova, a pessoa tá aberta ao Ela não ouvir. tem preconceito. Ela não tem um preconceito. Mas não deixe de insistir com aqueles que têm preconceito. Não deixe eles de lado. Porque eles te conhecem há mais tempo e vão ver que é possível essa mudança de paradigma, essa mudança de estar no mundo de uma maneira diferente que estava antes. E que não virou um monstro, não. Continua sendo um cara muito legal. É isso aí. Só que agora eu falo de outras coisas. Eu leio outro tipo de livro. Eu tenho outra maneira de estar no mundo. E me faz bem. E estou bem assim. E gosto de vocês, adoro vocês. Só que eu não vou fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes. Porque agora eu já estou um pouco mais
Diferente, fiz escolhas diferentes. Se vocês quiserem vir comigo, é legal. Mas se não quiserem, vou gostar de vocês do mesmo jeito. Porque eu estava aí, eu sei onde vocês estão. E, Monja, uma última questão aqui em relação a... A gente fala muito aqui no Lean, a gente recebe muito o pessoal do espiritismo, de todas as vertentes que você pode imaginar. Por exemplo, a gente teve ontem com o Sheikh Jihad, inclusive falou que conhece você, para falar sobre o Islã. Então, assim, Sim. a gente vê sobre vários temas mesmo. Muitos falam sobre a tal da transição planetária. A minha dúvida para você é o seguinte: o budismo, ele tem alguma forma de ver a questão do planeta em si, de uma elevação do planeta, ou ele fica mais na questão do indivíduo? Não, o individual e o coletivo estão juntos. Cada um de nós que dá um passo em direção à verdade, ao caminho, a humanidade dá esse passo junto. Nós não estamos separados de nada e de ninguém. Por isso que eu digo, quanto mais pessoas despertam, é mais fácil o processo. E isso está acontecendo. O que de uma autora, eu não lembro o nome dela agora, era uma freira católica, se tornou uma grande antropóloga, estudiosa das várias tradições espirituais, e ela escreveu um livro, Buda, entre outros, né? Ela diz que a humanidade tem eras axiais, eras de grande transformação para toda a humanidade, não é para algumas pessoas. Então ela vai falar da época em que nós vamos ter a Grécia Antiga, os filósofos, depois tem confucionismo, taoísmo, budismo, que acontece, são todos zoroastrismo, tudo isso acontece numa mesma época, alguns séculos. Uma janela. Numa janela. Houve mudança, nós percebemos a nossa finitude, que nós, seres humanos, morremos. Igual o A gente não se dava conta disso, né? Dá essa percepção. Qual é o sentido da vida? Então vamos começar a filosofar, a conversar, a dialogar, a pensar de forma que não pensávamos antes. Então a gente não pode só repetir padrões antigos. Se a gente teve se abriu para nós um portal de percepção, eu não posso continuar conversando da mesma forma que eu conversava antigamente, porque eu não sou mais a mesma pessoa. Igual os amigos do Maurício. Pois é, eu posso estar com eles, mas eu não sou mais aquele Maurício que vocês conheciam. Então vocês podem ficar me olhando bem estatelados mesmo, porque o Buda foi assim. Ele teve a experiência mística. O que o pai dele, que era o rei, tinha mandado para cuidar do filho? Seguranças. Sim. Então tinha mandado um grupinho de homens para proteger o filho, que não morresse, que nada acontecesse. Quando ele come o arroz doce que uma pastora deu, os seguranças falaram, tá vendo? Granfininho, filho de rei, não aguentou fazer jejum que nem nós. Nós somos homens fortes, suportamos. Ele não come. Não vão mais falar com ele. E viraram as costas para ele. Caramba. E aí que ele pegou e fez zazen. Quando ele sai da experiência mística, ele sai diferente. E os outros estão em outro lugar. Ele vai onde os outros estão. E conforme ele vai chegando, eles falam, peraí, o que você entendeu, cara? Você está diferente. O que você está pensando agora? Como é que você vive agora? O pessoal perguntou isso para ele. Perguntou para ele, o que você mudou? O que foi que você entendeu? Ele vai fazer o primeiro sermão dele para esses carinhas. E um deles vai despertar com as palavras que ele disse. Nossa. Eu percebi que a vida é insatisfações. Sem insatisfação existe muitas. A dor que eu passei, o sofrimento que eu passei, isso existe para todos nós. Em momentos diferentes, não é simultâneo. Mas existem causas para as insatisfações. Nascimento, velhice, doença, morte. Estou longe de quem eu gosto de estar perto, não estou. Não estou fazendo o que eu gostaria de fazer. A vida não é aquilo que eu esperava que fosse. São causas das minhas insatisfações. Mas existe um estado chamado de nirvana, que é de paz e tranquilidade. E é isso que eu descobri. E esse estado de paz e tranquilidade tem um caminho de 8 aspectos. São 8 práticas que nos fazem esse estado de tranquilidade. Uma é memória correta. Memória correta é lembrar a verdade. Não é lembrar o que eu fiz ontem. O que é a vida? O que é vida? O que é morte? Por que estamos aqui? O que é a vida humana? Qual é a vida do planeta Terra? Como é que pode se viver? Como é que nós estamos vivendo? O que nós podemos fazer que a vida seja melhor? Ou seja, parar de ver o individual e ver o macro. Ver o macro. Poucas pessoas onde macro fazem. E micro estão juntos, não estão separados. Perfeito. E quais são os outros passos? Memória correta, pensamento correto. A maneira de eu pensar é correta, é o que você falou. Eu penso de uma forma diferente do que eu pensava antes. Você não acha que essa forma está melhor que a outra?
Muito melhor. Então, esse é o pensamento correto. O ponto de vista correto. Sobre que prisma eu estou vendo a realidade. Eu estou vendo do prisma do individualismo, do que eu vou aproveitar com isso, como é que eu aprecio a vida. Eu insisto muito nessas palavras. Eu vou viajar para um lugar, alguém diz, aproveite. Eu falo, aproveitar não, eu posso apreciar. Aproveitar não é uma palavra legal. Tirar proveito de, mas dar valor a é mais importante para mim. Dê valor a esse instante. Aprecie. Né? Sinta a preciosidade de cada instante. Não do que eu posso aproveitar, que é uma coisa mais individual. Né? Entra noutra percepção da realidade. Né? Então, memória correta, pensamento correto, ponto de vista correto, a fala correta. O que você fala faz com que as pessoas que estão nos ouvindo elevem seus pensamentos. Ou a gente vai falar coisas muito chucras e para levar para outro nível de consciência. Então, a fala correta que eleva as pessoas, que leva elas a refletir. Não só as palavras, mas sim a intenção na fala. A intenção, né? de falar, como provocar essas palavras que sejam adequadas a elevar espiritualmente, física e espiritualmente, não só as pessoas, mas a sociedade e o mundo, né? A fala correta, o esforço correto. Será que nós estamos nos esforçando na direção que queremos ir? A gente se esforça se afastando do nosso propósito, né? Mas qual é o nosso propósito? Para onde queremos ir? Como é que estamos vivendo a nossa vida? Atitudes. Atitudes, meio de vida correto. Nós estamos explorando alguém? Estamos maculando a vida? Por exemplo, as pessoas que querem tirar ouro lá da terra, né? Dos rios, pondo mercúrio nos rios, matando os peixinhos, e as crianças vão comer os peixinhos com mercúrio e morrem. Quer dizer, eu falei, gente, para de usar ouro, se o ouro, o cara esquece o ouro, né? Sim. Pinta de dourado alguma coisa e fica feliz, se é isso que você gosta. Mas o meio de vida é correto, estou explorando alguém, estou abusando de alguém, de vez em quando aparece, né? Pessoas que estão vivendo em trabalho semi-escravo. Ainda existe isso hoje, no Brasil, em algum lugar. Não é Brasil, no mundo. Em pleno século XXI. E neste século ainda tem escravos. Nossa, que pessoas loucura. Trabalhando em situações não possíveis para um ser humano, em sujeira, imundície, sem alimentação correta, sem receber nada. Nossa, isso existe. Então, o nosso meio de vida é correto? Isso tudo, juntando tudo isso, e a minha meditação é correta, na hora que eu vou fazer uma reflexão profunda sobre a vida, ela tem sentido, ela é correta? Ou eu estou me desviando porque eu quero ganhar alguma coisa? A gente sai da nossa essência do ser para querer vantagens. Então, a gente tem que perceber o tempo todo, está o tempo todo em percepção de si. Meu meio de vida é correto, meu pensamento é correto, minha fala é correta, meu esforço é correto, a minha meditação é correta? Ela está me levando a níveis superiores de consciência? Ou eu fico sentado lá pensando, meu carro eu não parei no lugar certo, e será que aquele cara ele não falou legal comigo? Sabe como é que é? Sim, ficar ruminando ali. Se ficar ruminando coisas, isso não é meditação. Você não está meditando, né? E a respiração, Monja? Por que a respiração é tão importante nesse processo? Todos os nossos estados emocionais têm a ver com o aparelho respiratório. É muito incrível. Quando a gente está com raiva no Japão, fala assim, hara otatsu. A barriga fica em pé. Quando você vai brigar com alguém, faz... Aquele peito de galo. Fica assim, né? Então você começa a perceber como o nosso corpo, ele manifesta o que a gente está sentindo. Então, se eu não posso deixar de sentir o que eu sinto, eu posso trabalhar o meu corpo e a minha respiração para mudar o que eu sinto. Olha... Ou seja, a respiração é uma ferramenta para mudar os meus sentimentos. Exato, as minhas emoções e sentimentos. Por exemplo, eu fico com raiva de alguém, o que acontece? O coração dispara, né? A respiração é alta, é pulmonar. As emoções são todas respirações pulmonares. Você começa a trabalhar de pôr a respiração para baixo. Respiração abdominal, que é quase a respiração de um bebê. Ela é mais infantil, né? Você inspira com a barriga estufa, você expira, ela encolhe. Isso acaba modificando a sua emoção.
Olha. É muito lindo isso. Isso é comprovado cientificamente, né? Por exemplo, o Hospital do Coração, eles trabalham muito com a respiração consciente para melhorar o batimento cardíaco dos pacientes. Caramba, chegou Para a isso. saúde física, trabalham isso. Nossa. Que é muito próximo do que a gente faz na meditação. Vamos trabalhar a respiração consciente, porque aí eu percebo o que está acontecendo comigo, eu respiro de forma a entrar num estado de equilíbrio. Porque tudo que nos tira do equilíbrio, tanto a alegria como a tristeza, não é ruim. A gente tem que sentir. Uhum. Não é dizer, por exemplo, você vai namorar alguém. Vai namorar, o que é que acontece? Vai ter uma relação sexual. O coração dispara. Que bom que disparou, né? Porque senão não vai acontecer nada, né? Então você agradece. Mas se ele dispara para você matar alguém, para você brigar com alguém, você fala, não, peraí. Agora não é hora disso. Então eu preciso fazer... Tem que saber a hora de deixar rolar. Que pode rolar e a hora que você diz, não, peraí, volta para cá. Volta para o eixo. Eu me controlo. Controlando a respiração. Eu não Mas controlo pensamentos. É possível eu não controlo emoções, mas eu controlo o meu respirar e a minha ação através daquilo que foi a provocação que o mundo fez até mim. Mas é possível a gente estar 100% do tempo consciente da nossa respiração? Claro que não. Não é o caminho esse? Não é 100%. Não precisa estar 100%. Nunca chega a 100%. Mas você perceber na hora que a coisa alterou. Nossa! Volta a atenção para a respiração. De repente, olha meu cara me fechou no trânsito. E de repente... Olha para minha respiração. Peraí, o cara fechou, o problema dele, tem que ir ao banheiro, não sei o que tem a ver com ele, não é comigo, não vou me envolver nesse estado. Porque nós somos sensíveis às emoções dos outros à nossa volta. E às vezes a gente entra na emoção do outro. Que não era meu, eu tô de boa aqui. Para mim acontece toda hora. Não é? Tô de boa no mundo, olhando que árvore bonita, passarinho na árvore. Uma pessoa vem e fala uma coisa. Mas era eu que estava com raiva ou tinha uma raiva que eu captei e deixei que ela tomasse conta de mim? E Como não deixar ela não captar? A gente percebe que captou, percebe que ela entrou. Vai entrar. E você vai usá-la de forma diferente. Você pode até dar um grito, ter um ataque, mas passa. Conhece gente que não passa, que fica com raiva, que fica pondo bilhetinho na parede, que não fala mais com a pessoa? Caramba. É aquele que fica remoendo como um boizinho. A gente não é ruminante, né? Então acontece uma coisa desagradável, você resolve. E não fica ruminando. Eu fiz isso, eu não devia ter feito isso, agora eu vou pedir desculpas, agora eu vou fazer. Deixa, foi. O que eu aprendi com essa situação é mais importante do que eu deveria ter feito diferente. Não, eu fiz daquela maneira porque era a única que eu conheci e podia fazer naquele instante. Mas eu tenho outras opções que eu nem percebi ainda que tinha. E eu vou começar a trabalhar essas outras opções. Numa situação semelhante, quando alguém vier e fizer uma coisa que me deixa com muita raiva, eu vou falar, que interessante, isto é raiva. Olha como a respiração ficou alterada. Olha como eu me sinto quente. Como eu começo a ter pensamentos maldosos em relação a este ser humano. Nossa. Como dá vontade de responder com grosseria. Esse é o observador. É o observador. Aí, você entra no observador de si mesmo. Falando assim, olha como o Maurício tá nervoso. Exato. E aí eu escolho como é que eu vou responder. Nossa. Tem que pensar mais isso, Mas é Robin? treino de novo. Você vai dizer que isso é lavagem cerebral. Isso é treino. É você se autoeducar. E se você tiver parceiros com você, como vocês dois são parceiros um do outro, podemos nos apoiar mutuamente para não cair nas armadilhas da pessoa comum que não se autoestuda, que não se autoobserva e que só sai reagindo e fazendo bobagem. Mas se eu estiver me observando, a raiva vai fazer, não vai estar mais fazendo efeito, eu sinto. Pois não. Isso que vai acontecer. Tinha uma história muito boa. Não, tem uma história boa, que era um monge que ele era muito bravo. E ele era monge e tal, ficava mal. O cara toda hora, pavio curto que a gente chama, né? Qualquer coisa gritava, ficava estouradinho. Estourado. Então ele contratou um menino. Falou pro menino, na hora que eu estiver com raiva, você me dá uma paulada, porque eu preciso pegar a raiva na hora que ela acontece. Não é antes nem depois, é na hora. Aí eu te dou uma moeda de ouro. O menino ficou lá, deu um pauzinho para ele, ficou lá esperando. Aí entrou uma pessoa para falar com o monge. E o menino falou assim, ele vai ficar bravo. O monge vai ficar bravo. Deu uma paulada no monge, o monge falou assim, não, eu ainda não tinha ficado bravo. Eu ia ficar, mas não tinha ficado. Eu agradeço, mas... Errou o tempo. Errou o tempo, espere mais. Na outra vez o menino falou, bom, vou esperar então. Aí uma pessoa falou uma coisa, ele já gritou, jogou as coisas longe. O menino deu a paula e falou, não adiantou, porque eu já tinha tido um acesso de raiva. Atrasou.
Então, ou antes ou depois não adianta. Até que a terceira vez o menino falou, agora ele vai ficar bravo. E na hora que ele ia ficar bravo, e ele imediatamente falou, puxa, obrigada, eu peguei a raiva. Em vez da raiva me pegar, eu peguei a raiva antes que ela tomasse conta de mim. Caramba. E eu percebi, isto é raiva e eu não preciso manifestá-la no mundo. Nossa. Mas isso, como eu falei, é treinamento. E é de anos, não é de dias. É um processo contínuo. Eu não sou uma pessoa perfeita. Tudo isso que eu estou falando são processos de aperfeiçoar-se e nós podemos nos aperfeiçoar sempre. E não estou falando isso porque eu já sou capaz de fazer tudo isso. Não sou, não. Ainda falta muito. Sim. Eu lembro muito da minha superiora que nunca levantava a voz, que era tão paciente. Os olhinhos dela estavam bravos, mas ela não ficava brava. A gente repetia, ela dizia assim... Ela falava a mesma coisa como se fosse a primeira vez. Eu falava, que capacidade, né? Eu reclamava disso, daquilo, ela falava a mesma história como se fosse a primeira vez. Até o dia que eu falei, a burra sou eu, né? Porque ela já me falou isso 10 vezes e eu ainda não percebi. Mas ela não ficava brava, ela não dizia, eu já disse para você, a gente não faz isso? Eu falei para você não fazer isso, não. Faz, observa, percebe. Até que uma hora você percebe, nossa, estou repetindo um personagem, estou repetindo uma situação que não é benéfica, nem para mim, nem para os outros. Então eu vou começar a trabalhar isso em mim. Não querer que os outros mudem, mas na hora que eu mudo, todos mudam junto comigo. É até um quadrinho que ela me deu que diz isso. Mas, monge, é possível também fazer esse exercício não só para raiva, mas, por exemplo, quando uma pessoa, às vezes, ela tem que apresentar um trabalho no emprego, isso. E ela fica insegura, ou ela tem que conversar com aquela menina Legal. que ela gosta, aquela mulher que ela gosta, Isso. e aí ela fica insegura. Dá para fazer esse exercício com esses outros sentimentos que a gente julga como negativos? Claro que sim, claro que sim. Que bom, né? Por que eu não tenho confiança em mim, né? Como é que eu falo? Será que eu tenho a minha voz verdadeira? Tem até uma menina que trabalha comigo, chama Letícia Pacheco Voz. A gente vai fazer uma imersão, a gente faz várias delas, né? E chamar pessoas que trabalham em empresas, que têm relações familiares com dificuldade de falar, de se apresentar em público. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o público são seres humanos muito semelhantes a nós. E nós estamos falando conosco. E você está falando o que é verdade para você? Você encontrou o seu eu verdadeiro de forma que você se manifeste com clareza? As pessoas são capazes de compreender o que você está falando? E você compreende o que você está falando? Você gosta de você? E você reconhece que essas pessoas não são mais do que você, nem menos do que você, mas são semelhantes? E que você pode ter um diálogo bonito. Agora, tem que falar do coração. Se você não acredita no que você está falando, todas as técnicas de falar em público não vão funcionar. Você acredita na proposta, quer seja numa proposta de trabalho, de um planejamento de uma empresa? Você acredita que isso é a melhor coisa? Você já discutiu com seus pares? Você já procurou ver todos os pontos que podem ser falhos para você fortalecer a sua proposta? E você pode apresentá-la com confiança, porque você já discutiu isso com outras pessoas? Então, na hora que você vai falar, você fala de uma coisa que sabe, isso funciona. Eu sei que funciona, eu já fiz experiências. Vamos tentar juntos, né? Então é outra coisa. E com a menina também. Tão linda, tão desejável, tão queridinha. E se ela não gostar de mim? Paciência, mas eu vou mostrar quem eu sou. E vou dizer, puxa, você é linda, hein? Com leveza. Joga a vergonha lá no... Põe a vergonha para lá. No bolso. Pois é. Tenho vergonha. A gente fala com vergonha ou com medo, a gente vai. Não pode parar, nem a vergonha, nem o medo pode nos deter. Se eu tenho um propósito, se eu quero pegar essa menina, eu vou conseguir. E eu vou ver quais os meios. Primeiro eu vou saber quem ela é, do que ela gosta, como é que eu vou falar com ela, como é que eu me aproximo dela. Ela gosta de pessoas mais quietas, mas de que jeito, sei lá. Eu vou trabalhar isso, né? Eu vou desenvolver uma capacidade de dialogar do que ela gosta de poesia. Eu vou decorar uma poesia, eu vou chegar lá e... Ela fala, ele sabe poesia, não é? Mas o budismo tem uma definição para autoestima? O que seria... Reconhecer que você é um ser sagrado. Isso seria... Você é o namastê do yoga. Você é o sagrado manifesto. Você não é um lixo, uma porcaria. Você tem qualidades.
E como é que você torna essas suas qualidades visíveis? Não fica escondendo elas, né? Só vou mostrar para alguém num cantinho? Não, estou aqui, ó. Sou esse ser humano com falhas e com acertos. Olha as qualidades que eu tenho. Tenha orgulho das suas qualidades. Sim, das suas qualidades. Desenvolva as suas capacitações. Melhore quem você é. Faça treinamentos, estudos, práticas para ficar melhor. Se você quer ser um grande nadador, você tem que nadar. Uhum. Você não vai ficar lendo livros de natação. Você pode até ler para melhorar a sua performance, né? Então, como é que eu melhoro a minha performance? Performando. Não é Sim. ficando em casa e pensando, será que vão me entender? Será que vão gostar de mim? Não, é fazendo, estando presente no mundo. Por isso que a gente fala que prática é realização. Você não pratica para Atitude. tornar-se alguma coisa, porque você já é. Você pratica e você aprende a manifestar isso. Atitude. Tem um menininho que diz para mim, atitude, monge, atitude. Sensacional. E para você também, você pode aprender a viver o agora aqui com ensinamentos maravilhosos da monja, conceitos de Zen budismo e atenção plena para praticar em até 10 minutos. Esse foi o nosso presentinho que a gente ganhou hoje aqui da monja. Vocês podem ajudar ela e toda a equipe dela a espalhar o bem, os ensinamentos do Zen budismo, adquirindo esse livro aqui, tantos outros que ela escreveu, e também auxiliando com projetos super especiais que a monja está. A monja está construindo um templo em Campos do Jordão. Eu passei minha infância inteira em Campos do Jordão. Eu e o Maurício já andamos muito a cavalo pelas montanhas de Campos do Jordão. Que delícia. Né, Rosa? Foi bom. É mesmo? É. Que legal. Te galopava lá. Puxa. Era bom demais. Então a monja está construindo o Templo Zen do Brasil em Campos do Jordão. Vocês têm aí na descrição as maneiras de vocês ajudarem, tá bom? Tem o Pix certinho direto para o pessoal da equipe da monja e também para o templo daqui de São Paulo. Tem as duas informações aí para vocês auxiliarem essa causa. Certo, Valeu, monja? obrigada. Qual que é a palavra-chave, Rosa? A palavra-chave, dado tudo que a gente falou, pode ser Zen budismo, né? Ok. Que é a sua vertente A do... minha ordem religiosa. Escrevam aí nos comentários, então, Zen budismo, com um Z mesmo. Exatamente. Então, para vocês que chegaram agora, que estão nesse momento aí no Natal, nosso episódio número 200, episódio especial de Natal e especial 200, escrevam aí de onde vocês estão assistindo e também Zen budismo. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou de estar aqui novamente com a gente, monja? Uma alegria estar com vocês. Que todos possam despertar, não é isso? Isso, Com esse é o certeza. objetivo, né, É isso aí. dessa conversa. Você tem uma mensagem final que está dentro do seu coração no dia de hoje para passar para as pessoas? Que é exatamente o dia do amor incondicional, o dia da sabedoria suprema, da compaixão ilimitada. E é hora, gente, de despertar, de ser gentil, de ter sabedoria e compaixão e cuidar de você e de todos os seres. Estamos juntos. Tamo junto, galera. Muito obrigado, viu, monja? Obrigado, Curtiu, gente. Rosa? Muito, Hã? muito. Ensinamentos 1000. Muito obrigado pela presença. Namastê, Namastê, valeu. né? E que vocês apreciem o dia de hoje. Apreciem o dia de hoje com a família de vocês. Aí. Correto? Que É assim isso mesmo. seja. Apreciar. Apreciem. Apreciar a vida. Vamos dar tchau com o Exatamente. chapéuzinho. De ó. chapéuzinho. Feliz Natal a todos. Valeu. Obrigado, monja. Dá tchau lá, Dá um monja. tchauzinho aqui, monja. Tchau, tchau. Olha, o Papai Noel está aqui comigo. Feliz Natal. Valeu, galera. Apreciem o Natal.